Irmãos, bom dia. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez e podermos extrair da Palavra de Deus ensinamentos para a nossa vida, que nos conduzam a uma vida que agrade ao nosso grande Deus. Oração. Vamos tratar sobre isso nas próximos quinta-feira, que é o dia que temos o compartilhar. Hoje nós daremos início e na semana que vem findaremos. Gostaria de trazer hoje as impressões daquilo que Paulo fala sobre a oração e o próprio exemplo dele sobre o seu estilo de oração. Como nós já dissemos no começo, nós vamos ouvir da palavra de Deus aquilo que Paulo nos ensina através do seu exemplo de uma vida dedicada à oração. Talvez você diga como cristão o seguinte: olha, Fernando, fazendo uma análise das minhas orações, realmente eu acho que elas têm sido muito no automático. Às vezes eu tenho orado simplesmente por costume, ou usando os mesmos chavões. Ou talvez você diga: olha, eu não tenho muito tempo para orar, eu preciso de fazer tantas coisas, as atividades do meu dia são tantas, então eu não consigo orar durante muito tempo, ou especificamente por vários pedidos. Ou talvez você diga o seguinte: olha, eu não sei orar, eu não sei pelo que orar ou como orar. Sabe, meus irmãos, todas essas desculpas, elas têm afetado a nossa vida de oração. E como cristãos, a oração deve ser uma das grandes marcas de nossas vidas, pois a palavra de Deus nos exorta. Nós vemos um dos grandes exemplos sobre a oração e uma vida dedicada à oração no apóstolo Paulo. Nós temos um texto, e eu gostaria de lê-lo, diz o seguinte: antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Conselhos de Paulo a Timóteo. Isso está em 1 Timóteo 2, 1 e 2. O interessante é que os nossos olhos se fixam sempre para que vivamos uma vida tranquila, mansa. Mas o fato de orarmos por todos os homens traz implicações sérias para as nossas vidas. E quando vemos o exemplo de Paulo nas suas orações, por exemplo, nós vemos a oração que ele faz quando escreve a sua carta aos Colossenses. Está lá em Colossenses 1, 9 e 12, diz o seguinte: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Carta de Paulo aos Colossenses. E como é lindo ver a oração de Paulo em favor daqueles irmãos, para que eles crescessem espiritualmente, para que o seu ânimo fosse mais uma vez estimulado, para que eles frutificassem, para que eles vivessem de modo digno. Se formos analisar as nossas orações, irmãos, como têm sido as nossas orações? Geralmente, começamos as nossas orações com alguns chavões de agradecimento, depois passamos a orar por nós mesmos. Deus abençoa a minha vida, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa meus projetos, abençoa a minha família. Irmãos, não há nada de mal em orar por nós mesmos e pelas nossas necessidades. Nós devemos realmente entregar tudo a Deus.
Mas quando nós viramos o foco principal da nossa oração, nós nos esquecemos dos propósitos da oração, de que é intercessão, súplicas. E o funil, a espiral, fica sempre em cima de nossas cabeças, orando sempre por nós mesmos. O exemplo de Paulo aqui que ele nos traz, ele orando por aqueles irmãos, clamando a Deus para que eles pudessem crescer espiritualmente. Se colocando diante de Deus por aqueles irmãos, para que frutificassem, para que vivessem de modo digno. Nós temos orado pelos irmãos, nós temos orado pelos incrédulos para que eles se convertam. Nós temos de uma forma organizada, intercedido pelo mundo em que vivemos, clamando a Deus pela conversão de mais e mais almas, para que essas também adorem a Deus. Eu estive lendo um livro nesse último final de semana, e o título do livro é Heróis da Fé. E lá existem vários testemunhos e biografias de vários homens que dedicaram sua vida a Deus com total e pleno amor e afinco. E ao analisar a vida de Jerônimo de Savonarola, que é o precursor da Grande Reforma, de John Bunyan, de Jonathan Edwards, o grande avivalista, de John Wesley, de Guilherme Carey, de Henrique Martin, de Adoniran Judson, Carlos Finley, George Miller, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon. Ao analisar um pouquinho da vida de cada um desses homens, ao ouvir o testemunho de cada um deles, algo que ficou marcado na minha leitura foi o tempo e a dedicação desses homens grandemente utilizados nas mãos de Deus, gasto em oração. 2, 3, 4 horas dedicados à oração pelos povos perdidos, por nações que não conheciam a Jesus Cristo, pelo tradicionalismo arraigado na igreja, trazendo um avivamento. Homens que através da oração e a utilização do Espírito Santo de suas próprias vidas trouxeram um grande impacto em toda a humanidade, trazendo progresso ao cristianismo. E nós, como Paulo, ou como esses grandes homens utilizados nas mãos de Deus, quanto tempo temos gasto em oração? Como têm sido as nossas orações? Simplesmente no automático? Ou orando só por mim mesmo? O vídeo de hoje, o devocional de hoje, antes de entrarmos na segunda parte, que completaremos na semana que vem, analisando mais a fundo esse texto que Paulo exorta Timóteo à oração, eu gostaria que nós pudéssemos fazer essa reflexão. O meu nome pode estar incluído junto a esses grandes homens que dedicaram a sua vida à oração e que diante disso colheram grandes frutos, que glorificaram, que honraram, que exaltaram ao nome de Deus. Faça uma avaliação essa semana, ou o restante dessa semana, da nossa vida, da sua vida de oração. Como tem sido? E na semana que vem, nós vamos estudar sobre o que Paulo diz, a exortação que Paulo faz a Timóteo, em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, sobre, antes de tudo, pois, exorto que use prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. 4 expressões, no mesmo sentido de comunicação a Deus. Nós vamos analisar uma por uma. Mas essa semana, avalie a sua vida. Avalie o seu estilo de oração, o tempo e dedicação
gasto em oração na sua vida. Por último, gostaria de deixar a exortação de Paulo aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Colossenses 4, 2 até o 4. Perseverai na oração. Sejamos perseverantes. Que como Paulo, que como esses grandes homens, possamos também dedicar tempo em oração diante do nosso grande Deus, certos de que Ele nos ouve. Amém.